Orientadora.com.br. Fred, sua pergunta para o deputado a respeito da nova Constituição. Excelente, Natália. É até curioso a participação do Luiz Felipe aqui hoje, porque geralmente a gente faz debates aqui, críticas, né, o inquérito 4781 das fake news, e eu lembro que eu sempre cito uma fala dele que foi incluída, acho que no primeiro despacho do Alexandre de Moraes, ainda em maio de 2020, inclusive foi o primeiro despacho que determinou as primeiras apreensões, colocou todo esse sistema autoritário, toda essa roda do totalitarismo para girar no Brasil, né? E lá dentro daquele despacho, Alexandre de Moraes utilizou os tweets de algumas pessoas e colocou o do Luiz Felipe como exemplo de críticas que ele achavam que eram descabidas ao STF, né? Eu até separei ele aqui para a gente poder ler. O Luiz Felipe escreveu assim: o ativismo judicial se aplica mais ao próprio STF que a qualquer outro poder. A maioria dos juízes nunca foi juiz. Todos da mesma ideologia, não querem se reformar e ignoram seu descrédito. Quando eu vi que o Alexandre de Moraes colocou isso aqui como exemplo de crítica descabida, eu pensei, que crítica eu posso fazer ao STF, então? Se uma crítica dessa aqui entra no despacho dele, considerando algo agressivo ao STF, contra o STF, como se estivesse atacando a honra do juiz, ou criticando o juiz de uma forma desproporcional, então não existe crítica nenhuma que você pode fazer, né? E eu acho que a gente só teve noção do real poder que tinha nas mãos do STF depois que o presidente Bolsonaro chegou ao cargo de presidente. Porque até então parece que tinha uma harmonia onde o STF nunca precisava ser realmente provocado. Então as pessoas nunca não tinham percebido ainda todo o poder que a Constituição havia entregue a esses ministros, né? E agora tá todo mundo assim assustado, falando, nossa, realmente eles podem fazer isso? Igual hoje, um ministro decidiu que o passaporte sanitário está revogado na cidade do Rio. A gente nem sabe se ele já visitou o Rio. Enfim, são direitos que geralmente na Constituição americana estão muito mais resguardados, né? Estão, assim, protegidos da decisão dos humores de um único ministro do STF. Então, o que eu gostaria de perguntar para o Luiz Felipe é o seguinte, nessa nova Constituição que você está propondo, quais seriam as melhorias no sistema de freios e contrapesos para a gente barrar justamente esse tipo de autoritarismo judicial que a gente está vendo aí? Inclusive, você mesmo já foi vítima dele. Perfeito. Bem, com relação à reforma do judiciário na nova Constituição, nós temos 3 pilares fundamentais ali que mudam bastante a questão do judiciário. Primeiro é que transforma o STF em uma corte constitucional. Então ele deixa de ser um judiciário que tem que julgar sobre tudo, passar julgamento sobre tudo, que é o que ele é hoje. Ele canaliza e acaba sendo um gargalo de vários casos, que não são casos necessários, a maioria deles não são casos constitucionais, que tem a ver com a defesa da Constituição ou a interpretação da Constituição, etc. e tal. Ele tem a ver com casos criminais, ou casos tributários, ou uma série de outras coisas, casos de cônjuge, né, de separação, divórcio, eles estão julgando tudo lá. Então o STF tem que deixar de ser um gargalo, né? Esse é o primeiro gargalo que a gente tem que destravar. Como é que faz isso? Transforma em uma corte constitucional. Esse é o primeiro ponto, né? Aí você tem um outro problema que se resolve, que é como é que o STF deixa de intervir em outros poderes, né? Então, você tirando boa parte desses casos do STF, transferindo para outras competências mais baixas, ou o STJ, por exemplo, você alivia o STF e ele deixa de ter essa prerrogativa de poder passar a judiciar lá um caso qualquer, monocraticamente, e botar aquilo na ação, porque aquilo não é mais uma questão constitucional. Então, muitas das intervenções do STF, algumas delas, né, podem ter seguido essa linha não constitucional, que tem a ver com casos que são, eu diria que externos à sua competência. Então, isso é uma das maneiras de equilibrar o STF, é de tirar essas competências, julgar tudo, e julgar somente as coisas constitucionais. O segundo coisa é de você mudar o processo seletivo. Hoje, o processo seletivo, você tem lá a qualificação dos juízes é muito aberta. Você deixa lá com notório saber jurídico, etc., pessoa ilibada, notório saber jurídico. Aí entra qualquer um para o STF. Temos que colocar somente juiz de carreira. Isso é muito importante. Temos aí toda uma gama do judiciário local, em diversos estados, vários juízes de carreira, com bastante experiência de juiz, e eu acho que esses aqui são naturalmente os ocupantes de uma corte constitucional, aqueles que entendem da lei, já estão na posição de julgar a lei, não só de advogar por uma parte interessada. Então, essa mudança de critério de avaliação é muito importante. E claro que de seleção, né? Mantemos ali a questão de quem é que vai nominar, o chefe de Estado, com sanção do Senado, isso é mantido. Agora, a terceira coisa que é fundamental, que aí vai tirar essa questão de problema de intervenção nos outros poderes, do STF estar criando desarmonia, de estar intervindo, etc., é de você colocar essas nomeações a referendo popular, como eu mencionei antes. Como é que funciona em alguns países? Você faz uma nomeação,
aquela pessoa ocupa o cargo durante um período mínimo de 2 anos, e num próximo ciclo eleitoral, o nome dele é automaticamente incluído em um referendo, que vai junto com as eleições de governador, ou de deputado federal, estadual, etc. E vai lá um referendo sobre manter ou não a tal nomeação que ocorreu há 2 anos atrás, ou dependendo do tempo, pode ser até mais tempo. Então, quando você coloca isso a referendo, a população tem o direito de falar: estou de acordo? Não, não estou de acordo. E se ela não estiver de acordo, o novo será selecionado. Não quer dizer que a população está elegendo um juiz, mas ela vai ter o poder de dizer não, no mínimo não. Ele exerce o poder em cima dela. Então, a população tem que ter o poder de exercer o poder, aquele que exerce comando. Né? Não podemos criar esses cargos que são nominativos e que ficam para sempre, pois não tem como remover. Isso é um grande problema do sistema atual. Está cheio desses enclaves nominativos, não só no poder federal, mas também no poder estadual, municipal, e que depois, para você tirar, como é que funciona? Ah, tem que fazer uma ação criminal, tentar fazer um impeachment. Ah, mas se o Senado, como é o caso hoje aqui no Brasil, ele já está cooptado pelo próprio STF, nunca ali vai sair o impeachment de um ministro do STF com esse Senado. Então, como é que faz? Então, você tem que abrir para a soberania popular, ela tem que vir intervir. É engraçado, ela tem que intervir no sentido de fazer um referendo. Eu até peguei a relatoria da deputada, né? A gente conhece ela como prefeita, a ex-prefeita Erundina, né, do PSOL, e ela tinha uma proposta lá de reforma do judiciário que, em parte, seguia essa linha, né? Seguia a linha de criar uma corte constitucional, né? De tirar essas competências aí, só que ela mudava ali a proposta dela em algumas coisas que eu estava em desacordo com muito detalhe. No entanto, essa parte de poder validar a nomeação é que é interessante, porque ela como típica estatista, né, aquela que acredita no Estado, nas forças do Estado, nos representantes, na burocracia, ela tem essa visão. Então, o que ela faz ali? Na seleção, todas essas autarquias de Estado tinham que validar a escolha. Fazer, por que você está passando pela OAB, passando por uma série, pelo Senado, passando pela Câmara, pelo Congresso, o presidente do Congresso Nacional, e todo mundo vai selecionar um STF. É muito mais fácil você fazer um referendo e deixar que a população valide. Independente, esses poderes representativos, como mencionei, estão em questionamento no mundo inteiro. Isso é positivo, isso é saudável, porque temos que questionar. Agora temos mais transparência, mais informação. E estamos vendo que todos esses enclaves de poder, essas autarquias, as agências reguladoras, tudo isso que está constitucionalmente definido, que representa a população, não representa, não. Temos que colocar muito mais pressão popular em criar mais abertura, mais transparência, para que tenhamos esse freio muito bem mais estabelecido do que está hoje, né? Ficar saindo na rua, se manifestando e ficar torcendo para que isso gere um impacto político, isso gera muito desgaste. Os países sofisticados fazem baixo-assinado, já pedem lá um referendo sobre um tema qualquer e vai ser referendo. Quanto mais referendado é o sistema, mais o sistema se torna legítimo, mais crédito ele adquire. Não é para ter medo de referendo, é para ter medo de quem controla o referendo e quem faz a contagem do voto. Isso sim, sistema eletrônico. Até temos que ter um referendo com relação a manter esse sistema eletrônico aí. Mas, enfim, isso é outro assunto. Eu não queria divergir aqui da questão constitucional.